A paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo esteja entrando no seu lar através dessa mensagem. Nós estamos aqui hoje para dar continuidade ao nosso estudo, pela graça de Deus. Hoje nós vamos estudar o capítulo 4 da primeira carta do apóstolo João. Depois nós vamos pedir a Deus direção para saber qual outro livro da Bíblia nós estaremos abrindo para estudar. A primeira carta, capítulo 4, nos fala a respeito dos falsos profetas e volta a confirmar o amor de Deus. 1 João, capítulo 4, versículo 1. Amados, não creiais a todo espírito, mas provai se os espíritos são de Deus, porque já muitos falsos profetas têm se levantado no mundo. Convenhamos que, quando o apóstolo João escreveu essa carta, logo no início do cristianismo, nós podemos perceber a preocupação que ele tinha com os falsos profetas. E é por isso que ele falava para provar os espíritos, se eles são de Deus, porque a profecia não significa a palavra de Deus. Tem muita profecia na igreja hoje em dia, tem muita profetada, como dizem, né? Mas quantas dessas palavras são de Deus? Algum tempo atrás, uma irmã veio falar comigo e disse: olha, eu estive numa reunião e Deus usou uma pessoa e falou, e Deus disse. Eu falei: espera um pouquinho, foi Deus que disse? Ou foi o profeta que disse? Porque nem toda a profecia é a palavra de Deus, irmão. E muitas pessoas estão prevalecendo do dom de profecia. Tudo é rica lá. E começa ali a profecia. Eu acredito no dom de profecia. Eu recebi muitas profecias que eram palavra de Deus e a maioria delas já se cumpriu na minha vida. Mas também recebi falsas profecias. Lidei muito com falsos profetas, eu era novo na fé, não tinha discernimento, não tinha como reconhecê-los e sofri muito por causa disso. Recebi profecias falsas que falavam para o meu bem, profecias falsas que me condenavam, mas nenhuma se cumpriu, porque se não é palavra de Deus, não vai se cumprir. E é por isso que o apóstolo diz: não creiais a todo espírito, mas provai se os espíritos são de Deus, porque há muitos falsos profetas no mundo. Ele já tem se levantado isso naquela ocasião. Imagina hoje, irmão. Imagina hoje. Temos que ter muito cuidado com as pessoas a quem nós damos crédito. No verso 2, ele nos dá uma advertência, dizendo assim: nisto conhecereis o Espírito de Deus. Todo espírito que confessa que Jesus Cristo veio em carne é de Deus. E todo espírito que não confessa que Jesus Cristo veio em carne não é de Deus, mas este é o espírito do anticristo, do qual já ouvistes que há de vir, e eis que já está no mundo. Então ele está nos mostrando uma coisa aqui no verso 2 e 3 a respeito de como reconhecer. E aqui ele está falando, irmão, de espírito de possessão, espírito que se aposta de alguma pessoa e começa a falar como se fosse de Deus, como se estivesse trazendo uma revelação de Deus. E é fácil reconhecer, basta você mandar o Espírito que está falando: olha, confessa que Jesus Cristo veio em carne, porque ele não confessa. Espírito demoníaco não confessa que Jesus veio em carne, não admite. Porque se ele admitir a derrota deles. O apóstolo diz assim que todo espírito que confessa que Jesus veio em carne é de Deus, e todo espírito que não confessa que Jesus Cristo veio em carne não é de Deus, mas é o espírito do anticristo, é o espírito de Satanás que está tentando enganar o mundo, enganar a igreja nesses tempos do fim. Existe, porém, o espírito do falso profeta, que é diferente desse espírito que possui alguma mente, algum corpo. O espírito do falso profeta, aquele que profetiza na carne, ele faz aquele estardalhaço todo porque tem algum interesse. Ou ele quer dinheiro, ou ele quer fama, alguma coisa ele quer. Eu vi muitos desses obreiros passando nas congregações onde eu
frequentava, e muitos deles vinham, e alguns chegavam até a confessar, olha, eu estou fazendo essa campanha porque eu preciso de dinheiro para pagar uma conta, ou era para ele, para um amigo, para qualquer pessoa. E aí, era profecia distribuída para todo mundo. Você vai orar, ele começa a falar de anjo, e começa a pôr a mão na cabeça e fazer profecia. Eis meu servo, vou te levar para o outro lado do mundo. Eis minha serva, você é isso. Eis meus... Misericórdia. Já confessou que estava ali atrás de dinheiro. E os dons de Deus não se vendem por dinheiro. A gente pode ver lá no livro de Atos dos Apóstolos, quando Ananias e Safira, eles tentaram mentir para Deus para ficar com uma parte do dinheiro. E Pedro disse que eles se venderam para fazer o mal. Depois, mais lá na frente, e aí vem aquele mago e começa a ver que ele põe a mão sobre a cabeça das pessoas e a pessoa recebe o Espírito Santo. E ele fala, olha, eu vou te dar dinheiro para você me dar esse dom, esse poder, que eu quero pôr a mão sobre a cabeça das pessoas e elas receberem o Espírito Santo. E o apóstolo diz para ele, olha, que teu dinheiro seja para você como uma perdição, porque você julgou que o dom de Deus se compra por dinheiro. Como que o dom de Deus pode se comprar por dinheiro, irmão? Como que o dinheiro pode entrar no céu? Se é coisa da terra, se é coisa carnal, se é corrupto, se é sujo, nós precisamos dele para viver, mas não podemos fazer dele o nosso objetivo de vida e nem misturar as coisas santas com as coisas profanas. Filhinhos, sois de Deus e já os tendes vencido, porque maior é o que está em vós do que o que está no mundo. Essa é uma declaração gloriosa, porque muitas vezes nós ficamos temerosos, principalmente quando nós somos novos na fé, e pensando, meu Deus, eu vou ser enganado, meu Deus, alguém vai aparecer, vai me fazer desviar do caminho, e eu acreditando que a palavra de Deus não é, mas você não precisa ter medo disso, porque a palavra de Deus diz que você é de Deus e você já os venceu. Por quê? Porque maior é aquele que está em você do que aquele que está no mundo. Vai te dar discernimento, vai revelar a você, vai falar com você, vai te mostrar o caminho certo. Você não será enganado. Se houver sinceridade da sua parte, você nunca será enganado. Do mundo são, por isso falam do mundo, e o mundo os ouve. É uma coisa interessante também, né? Já perceberam que muitas vezes aquele irmão que fala a verdade da palavra de Deus, ele não é muito bem recebido? Muitas vezes as pessoas... Quando você chega numa igreja carnal e você vai falar a palavra de Deus, as pessoas te olham torto. Porque elas estão acostumadas a receber bajulação. Você não está ali para bajular, você está ali para pregar a palavra de Deus, para falar, olha, essa é a vontade de Deus. Então, vocês precisam se converter para fazer a vontade de Deus. Então, as pessoas começam a te olhar por baixo, te olhar torto, e a palavra diz que essas pessoas são do mundo. Por isso, elas falam das coisas do mundo. Você vai ficar rico, você vai ganhar uma casa, eu estou te dando uma chave, e chave do carro, e chave de casa, e não sei o quê. E o mundo os ouve, o mundo recebe bem essa palavra, bate palma, glorifica, se alegra, porque são do mundo também. Nós somos de Deus. Aquele que conhece a Deus, ouve-nos. Aquele que não é de Deus, não nos ouve. Nisto conhecemos nós o espírito da verdade e o espírito do erro. É bem desse jeito aí, não é? Nós somos de Deus, não resta dúvida, nós temos essa confiança. E aquele que conhece a Deus nos dá ouvido, ele vai nos ouvir, ele vai parar para ouvir, vai tentar entender, vai perguntar qual é a mensagem, vai conferir com a palavra, mas aquele que não é de Deus não vai dar ouvido, ele fala que nada, você não sabe nada, você está querendo saber mais do que os outros, você é só mais um. E o apóstolo diz, é nisso que nós vamos conhecer o espírito da verdade e o espírito do erro. O espírito da verdade é humilde, é nobre, ele confere na palavra de Deus se o ensinamento é exatamente como aquele que foi falado na pregação. Amados, amemo-nos uns aos outros, porque o amor é de Deus e qualquer que ama é nascido de Deus e conhece a Deus. Oh, glória! O amor que nós falamos tanto desse amor, falamos tanto, muitas vezes, irmão, eu te amo, ou muitas vezes a pessoa começa a se dirigir à igreja assim, amados,
meus amados irmãos, mas muitas vezes está só na palavra, porque não ama nada, não ama ninguém. Se você precisar dele por qualquer motivo, você vai perceber que o amor dele é apenas na palavra. O apóstolo continua dizendo: qualquer que ama é nascido de Deus e conhece a Deus. Ou seja, você nasceu de novo, você nasceu da água, você nasceu do Espírito, você é uma nova criatura e você conhece a Deus. É por isso que você ama. Aquele que não ama não conhece a Deus, porque Deus é amor. Então, se a pessoa não tem amor no coração, se realmente ela não consegue sentir aquele prazer de ajudar o irmão pobre, de levantar o caído, de levar a palavra de Deus para aqueles que estão nas trevas, essa pessoa, ela não ama, ela não conhece a Deus. E muitas vezes nós confundimos amor com melação, porque Jesus falou que nós temos que amar até os nossos inimigos. Mas como é que nós vamos amar os nossos inimigos? Orando por eles, desejando o bem deles, pedindo para Deus para alguém na vida deles, para evangelizar eles, para se converter do seu mau caminho, para eles não ir para o inferno. Você está amando a alma deles. Isso é amor. Não é ficar lá abraçando: ô, meu amado, meu querido, que bom que você está aqui, eu te amo. Isso não é amor, irmão. Isso é declaração, muitas vezes hipócrita, porque não corresponde com aquilo que está no seu coração. Se você ama, você se preocupa com a pessoa, com a vida eterna da pessoa, para onde a pessoa vai depois de morrer. E muita gente não se preocupa. Então, essas pessoas não têm amor. Nisto se manifesta o amor de Deus para conosco, que Deus enviou seu Filho unigênito ao mundo para que por ele vivamos. Olha, isso é amor. Jesus já disse lá no Evangelho de João que ninguém tem maior amor do que este, de dar a alguém a sua vida pelos seus amigos. Ele estava se referindo ao que ele ia fazer pouco depois, quando ele estivesse morrendo para nos salvar. Mas estava também deixando uma lição: se você ama alguém, você é capaz de morrer por essa pessoa. E o amor de Deus, ele é revelado dessa forma. Deus enviou o seu único filho ao mundo. Ele estava no céu, ele não precisava ter descido aqui nesse lugar podre, cheio de pecado, abominável. Mas ele veio por amor a nós, para nós obtermos vida eterna. Nisto está o amor, não em que nós tenhamos amado a Deus, mas em que ele nos amou e enviou o seu Filho para a propiciação pelos nossos pecados. É bem desse jeito aí, né? Porque, olha, onde está o amor? Ah, nós amamos a Deus. Ai, como eu amo a Deus. Não, você não ama a Deus, você foi amado. Ele nos amou primeiro. Se você retribui esse amor, então, a diferença é que você retribui algo que você já recebeu, de alguém com quem você aprendeu que é amor. Mas ele nos amou, nos amando primeiro, enviando seu Filho, dando prova do seu amor, entregando seu único Filho para morrer por nós, pelos nossos pecados. Amados, se Deus assim nos amou, também nós devemos amar uns aos outros. Então, a lição que o apóstolo João deixa é essa. Se Deus assim nos amou, como que ele nos amou? Entregou seu Filho unigênito por nós. É claro que Deus não vai pedir para você entregar seu filho. Eu não vou entregar meus filhos por ninguém, mesmo porque não precisa, porque Jesus já morreu por nós. Mas nós devemos estar preocupados com isso. Olha, Deus se preocupou comigo. Ele viu que eu estava indo para o inferno, ele enviou Jesus, morreu por mim. Quando eu nasci em pecado, o Senhor enviou alguém para me evangelizar, me tirar do caminho do pecado. Essa preocupação que nós temos que ter com as pessoas, nossa família, nossos parentes, nossos amigos, nossos colegas de trabalho e até com os nossos inimigos, nos preocuparmos com o futuro eterno deles. Se Deus assim nos amou, também nós devemos amar uns aos outros. Ninguém jamais viu a Deus. Se nos amamos uns aos outros, Deus está em nós e em nós é perfeito o seu amor. Então, olha, como é que eu posso dizer? Eu amo a Deus. Eu nunca vi Deus. Bom, eu vou ter que ver ele pela fé. Mas a questão é justamente essa. Se nós nos amamos, se existe amor recíproco, porque Deus espera isso. Não é só para um amar o outro e o outro causar ingratidão, não. É para que haja amor recíproco. A reciprocidade no amor é uma necessidade de nós, seres humanos.
E Deus preza muito isso. É por isso que ele inspira João para escrever aqui: se nos amamos uns aos outros, se há reciprocidade, Deus está em nós e em nós é perfeito o seu amor. Ou seja, se nós temos essa reciprocidade no amor, então Deus passa a habitar em nossas vidas. Ele está em nosso meio. Onde você está falando de Deus, falando do amor, ele está presente. E é perfeito o seu amor na sua vida, e as pessoas verão isso. Haverá de brilhar a glória de Deus na sua vida, muitos sinais aparecerão, e as pessoas terão que dar testemunho que Deus está verdadeiramente na sua vida. Nisto conhecemos que estamos nele e ele em nós, pois que nos deu do seu Espírito. Como é que nós podemos perceber que nós estamos em Deus e ele está em nós? Através do seu Espírito, porque é o seu Espírito que vai nos inspirar a falar Abba, Pai. É o seu Espírito que vai nos fazer sentir a presença de Deus na nossa vida. É o seu Espírito que vai acrescentar a nossa fé. É o trabalho do Espírito Santo cuidar da igreja, apacentar a igreja, dirigir a igreja, dar palavra para a igreja. Nós somos o corpo, a igreja. E o Espírito Santo vai fazer esse trabalho lindo. E nós saberemos que Deus nos deu o seu Espírito, porque ele está em nós, falando conosco, nos mostrando o caminho. Olha, você está errado, você errou nisso, melhora aquilo, melhora isso. Ele é o vigário de Cristo. O Espírito Santo é o vigário de Cristo. A palavra vigário significa substituto. Então, o Espírito Santo é quem veio para substituir o Senhor Jesus Cristo. Não é um homem. Um homem não pode ser o vigário de Cristo, porque ele é pecador. A hora que ele cometeu um pecado, então a igreja todinha vai cair com ele na queda dele. Mas Jesus enviou o seu Espírito para que nos guiasse até aquele dia, o glorioso dia do arrebatamento da igreja. E vimos e testificamos que o Pai enviou seu Filho para Salvador do mundo. É o Espírito que está em nós que nos leva a testificar que o Pai enviou o Filho para ser o Salvador do mundo. E aí João nos dá essa preciosa lição. Qualquer que confessar que Jesus é o Filho de Deus, Deus está nele e ele está em Deus. Então nós precisamos... Como é que nós confessamos? É quando nós falamos de Jesus, irmão. Quando você não prega o evangelho para ninguém. Quando você não se preocupa, Deus não está em você, você não está em Deus. Essa é a questão. A confissão é essa. Você tem a oportunidade, você fala. Às vezes a pessoa viaja num ônibus, num avião, ou mesmo de carro ao lado de alguém, fala todo tipo de assunto. Fala de política, fala de futebol, fala de pescaria, fala do casamento, mas não fala do evangelho. E muitas vezes a pessoa que está viajando não conhece a palavra de Deus. Ele fala de todo tipo de assunto, mas não fala do evangelho. Primeiro, não se preocupa com o que vai acontecer com essa pessoa, porque se sofrer um acidente e a pessoa morrer, essa pessoa vai para o inferno, porque ela não tem Jesus. Não se preocupa com o futuro dela. Segundo, não se lembra de Deus. Se eu amo alguém, eu vou lembrar dessa pessoa. Se você ama a Deus, se você vive para Deus, você vai se lembrar. Vai ser o assunto principal. É o louvor, é a adoração, é a pregação do caminho de Deus, da salvação. Você vai estar falando, você está cheio de Jesus, você vai falar de Jesus. Jesus disse, do que está cheio o vosso coração, disso fala a vossa boca. Então, qualquer que confessar que Jesus é o Filho de Deus, Deus está nele e ele em Deus. E nós conhecemos e cremos no amor que Deus nos tem. Deus é amor, e quem está em amor está em Deus e Deus nele. Observe que ele frisa muito isso. Ele sempre volta a esse ponto, a enfatizar a comunhão que o crente vai ter com o seu Salvador. Nós conhecemos, nós percebemos, nós reconhecemos e cremos no amor que Deus tem por nós. Jesus me ama, irmão. Jesus te ama. Você está aí porque Deus te ama. Se Deus não te amasse, você não estaria mais aí. Você, há muito tempo, já teria se perdido. Mas você está aí porque Deus te ama. O inimigo ainda não destruiu a sua vida porque Deus te ama. Então, você precisa reconhecer e crer no amor que Deus tem por você.
Se alguma coisa está errada na sua vida, Deus é o único inocente de tudo que está acontecendo. Então, dá glória a Deus até no sofrimento, como Jó, porque só Deus pode te dar vitória. Nisto é perfeito o amor para conosco, para que no dia do juízo tenhamos confiança, porque qual ele é, somos nós também nesse mundo. Então, observa essa palavra que João está dizendo aqui. É perfeito o amor que Deus tem para conosco. É perfeito. Por quê? Para que no dia do juízo, no dia que nós formos entrar em julgamento, nós tenhamos confiança em que nós passaremos. Não é o juízo final, porque os crentes não passarão pelo juízo final, mas o juízo que Deus faz sobre nós, porque ele é justo, um justo juiz, ele tem que nos julgar. E muitas vezes nós somos dignos até da condenação, mas o nosso pecado recai sobre Jesus pelo sacrifício que ele fez por nós de uma vez por todas lá na cruz do Calvário. E aí, João diz, porque qual ele é, somos nós também nesse mundo. Somos réplicas de Jesus para Deus, ou seja, nós somos falhos, imperfeitos, pecadores, mas quando Deus olha para nós, ele não vê os nossos pecados, ele vê o sangue que Jesus derramou por nós, ele vê miniaturas de Jesus que ele ama, porque é o Filho, e o Pai ama o Filho, e ele nos ama também, porque nós somos réplicas de Jesus, nascidos de novo, criados pelo Espírito Santo, para glorificar o nome de Deus com a nossa vida, com as nossas escolhas, com o nosso testemunho. No amor não há temor, antes o perfeito amor lança fora o temor, porque o temor tem consigo a pena, e o que teme não é perfeito em amor. Então veja só, se você ama, você não tem medo de nada. Ah, porque tem pessoas assim, nossa, eu amo a Deus, eu sei que eu estou salvo. Irmão, se fosse para você morrer agora e para o seu Deus me livre. Por que Deus te livre, irmão? Eu tenho medo. Se você tem medo, então você não tem um perfeito amor ainda. Você não acredita, você não confia no sacrifício que Jesus fez por você, no perdão dos pecados, no seu nome escrito no livro da vida, em que o anjo do Senhor está com você para te dar livramento, até quando ele quiser te manter nesse mundo, e quando ele não quiser mais, então ele deixa acontecer o que tiver que acontecer, para ele recolher você para o reino de amor. Por que ter medo? Lança fora o temor. Porque ainda diz que o temor, ele traz consigo a pena, ele traz consigo o castigo, o temor. Nós não temos temor, nós não temos mais castigo vindo sobre nós, nós temos o amor de Deus na nossa vida. Agora, se o temor traz o castigo, ele traz a pena, diz o apóstolo que aquele que tem temor não é perfeito em amor. Tem que consertar a sua vida, e tem alguma coisa errada. Leia mais a Bíblia, ore mais um pouco, peça a Deus para falar com você, para te dar convicção, para te dar fé, porque até a fé nós recebemos de Deus, tudo é de Deus. Se nós temos fé, se nós cremos, se nós confiamos, nós não tememos nada. Nós ansiamos muitas vezes para entrar na vida eterna e provar aquilo que Deus tem preparado para nós. Porque Paulo disse na carta aos Coríntios, capítulo 1, se não me engano, as coisas que o olho não viu, as coisas que o ouvido não ouviu, que não subiram à imaginação do homem, são as coisas que Deus preparou para aqueles que o amam. Por que temor? Por que ter medo? Se alguém diz, porque ele nos amou primeiro, voltando àquele ponto que nós mencionamos lá atrás, né? O apóstolo frisa isso para deixar bem claro que Deus não nos deve nada, nós devemos tudo a ele. Por que nós amamos a Deus? Porque ele nos amou primeiro. Foi ele quem se interessou por nós primeiro, nos viu andando no caminho do pecado, nos viu caminhando para o inferno que ele criou para Satanás e disse, não quero que ele vá para o inferno, então eu vou amar ele e vou enviar o meu filho para salvar ele. E é esse amor que nós temos que ter pelas pessoas. Sabe aquele colega de trabalho que é muito seu amigo, que você nunca falou de Jesus para ele? Se ele morrer desse jeito, ele vai para o inferno. Ame ele como Deus te amou. Diga para ele, olha, você precisa conhecer Jesus. Olha, irmão, eu tentei falar, não consegui, não tem espaço, não dá ambiente, eu não consigo falar. Então, ora para Deus mandar a pessoa certa falar, porque existe uma pessoa certa, a quem ele vai dar ouvido, que vai alertar ele sobre o perigo que ele corre.
Que as pessoas que não têm Jesus, irmão, elas estão correndo perigo a todo momento.